Os mercados aguardam ansiosamente para o dia 2 de abril, a famosa agora próxima quarta-feira. E porque Trump, mais uma vez, vai impor em vigor as suas tarifas e vai também fazer uma declaração que está todo mundo esperando e, obviamente, que a gente vai ver aquela volatilidade que todo mundo já sabe, já espera que veio. O substituto da Jerome Powell agora para trazer a volatilidade no mercado é o Trump, né? Então, quarta-feira é o dia, prato cheio para uma boa volatilidade nos mercados e tudo isso em volta da narrativa das tarifas. Segue o drama. Então vamos lá para esse vídeo falar rapidamente dessa notícia do dia 2 aí que Trump vem fazer o seu pronunciamento e já vamos direto para as análises, olhar como é que está o gráfico do Bitcoin, análise de sentimento também, que a gente pode esperar no curtíssimo prazo daqui para frente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Trump afirma que não planeja adiar as tarifas de 2 de abril, a partir do dia 2 de abril, né? Ou seja, essas tarifas que estão para ser postas em vigor ali no dia 2 de abril já causou muita tensão nos mercados aí, e vamos ver como é que vai ser a declaração dele, e ainda ele já sendo enfático, dizendo que não vai adiar, né? Não vai ter nenhuma... vai tentar prorrogar mais essas tarifas, então dia 2 elas vão entrar em vigor e ainda tem a declaração de Trump aí. Vamos aguardar que isso aí pode dar muito pano para manga aí, muita história para rolar ainda com essas tarifas do Trump aí, que vai acabar prejudicando muito a inflação dos Estados Unidos, pelo menos no curto prazo, curto médio prazo, e vamos ver como é que o mundo também vai reagir com isso aí, né? Como é que vai ser, como é que vai desenrolar essa novela. Eu estou apostando que, se isso continuar, a gente pode ver uma inflação persistente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então vamos lá agora para as análises, ver como é que o preço do Bitcoin pode reagir com tudo isso aí, o que é que os indicadores estão falando para a gente, que a gente pode esperar daqui para frente. Vamos iniciar aqui falando, como sempre, pelo price action do Bitcoin, gráfico diário, mais uma vez. Então a gente tem pontos importantes, trazendo aqui agora para vocês esse triângulo simétrico que a gente rompeu para baixo, já tem alguns dias já que eu vinha comentando sobre ele, e agora a gente nesse triângulo formava uma linha de tendência de baixa, uma LTB, e essa LTB agora ela vem persistindo, essa movimentação, esse pullback que a gente fez até os 88.943 dólares, a gente segurou também, o preço foi segurado aqui pela essa linha de tendência de baixa que tivemos já uma, duas, três, a quarta interação com ela e não conseguimos romper. Ou seja, para a gente ver o preço voltar uma movimentação altista pelo price action, pelo menos a gente tinha que ver o rompimento dessa linha de tendência de baixa e com bons volumes, né? A gente está vendo que o preço vem corrigindo, aí o preço foi subindo com o volume caindo, né? Decrescente. E agora a gente está vendo também o volume continua caindo, o preço vem corrigindo agora, chegamos ali a fazer um fundo nos 81.762, muito próximo ao alvo desse canal altista que eu tinha comentado com vocês. Se ele tem a probabilidade de romper para baixo, foi o que acabou acontecendo, o preço rompeu para baixo o canal, chegamos bem próximos, lambendo ali o alvo, que está aqui nos 81.290, vamos ver se o preço vai buscar mais uma vez interação com essa região, e a gente tem ali, mais uma vez eu trago que esse alvo desse triângulo simétrico, a gente também não chegou nele ainda, estaria ali no 74.405. Então vamos lá, enquanto a gente não romper aqui essa linha de tendência de baixa pelo price action, a maior probabilidade pelo price action é a gente ver o preço continuar a movimentação de baixa. Vamos falar agora da análise técnica com as NEMAs, né? O indicador que eu desenvolvi. Se você não me conhece, eu sou Genaro Ramos, criador e desenvolvedor das NEMAs, que é o indicador que a gente vai falar agora nessa próxima parte agora da análise. Agora aqui com as NEMAs também no gráfico diário, a gente viu que essa correção, a gente teve a interação aqui com essa NEMA lilás, a gente buscou, a gente já sabe que acontece isso normalmente, que acompanha aqui essa movimentação, esse padrão das NEMAs, a gente sabe como é que funciona a divergência aqui das NEMAs, já mostra para a gente o enfraquecimento, e quando o preço rompe para baixo, confirma um padrão de baixa, e o padrão funciona dessa forma, o preço vem buscando interação com essas NEMAs coloridas, e volta para fazer pullback aqui nas NEMAs centrais,
e assim ele vai buscando mais interação com as limas coloridas, aprofundando as correções até ele reverter a tendência e a gente vê essa reversão acontecendo em tempos gráficos menores em direção a tempos gráficos maiores. A gente vai ver acontecendo isso na tabela. Esses padrões aqui são padrões fractais, então eles acontecem do 1 segundo ao mensal. Então, quando eles vão ganhando força, a gente consegue acompanhar por essa tabela aqui. Essa tabela aqui, no caso, eu regulo era dos 5 minutos ao diário. Então, até chegar aqui, alguma movimentação altista não vai passar desapercebida aqui pela tabela. Eu marquei aqui com linhas, né, só para estender as nemas coloridas, para a gente poder observar esses suportes, resistências, em tempos gráficos menores, que elas são muito importantes agora para o preço. A gente veio aqui buscar interação com as nemas centrais, não conseguimos romper. Quando a gente não rompe essas nemas centrais, a probabilidade maior de continuar a movimentação baixista. A gente perdeu muito rápido aqui essa nema amarela e viemos buscar suporte aqui na nema azul nesse momento. Se a gente continuar aqui por cima, pode ser que a gente ainda venha buscar mais uma vez interação aqui com essa nema amarela e vamos ver como é que o preço interagiria caso ele volte a movimentação de alta e buscar aqui mais uma vez mais um pullback em direção a ela. Porém, se isso não acontecer, a maior probabilidade é que o preço sim continue a movimentação de baixa. Então, se ele perder aqui essa nema azul, a maior probabilidade continua a correção, ele vai buscar suporte na próxima nema, que seria a nema rosa, aqui no 78.967 mil dólares. Então a gente tem que ficar muito atento, o preço segurou bem aqui nesse momento, né, a princípio, nessa nema azul aqui nos 81.995, e vamos ver, a gente tem padrões de baixa aí ganhando força em tempos gráficos menores em direção a tempos gráficos maiores. Então, a tabela está predominantemente dos 5 minutos ao diário, a gente está dando venda aqui nesse exato momento. A gente tem que ter atenção, baixar o time frame aqui para 1 hora, a gente vai ver que a gente também está abaixo de um padrão de baixa, exatamente como tem ali no diário, na divergência aqui, só que as linhas coloridas estão posicionadas de uma forma um pouco diferente, mais comprimidas. Então a gente está vendo a divergência aqui também, o preço rompeu para baixo, e aqui eu deixei marcado para a gente entender esses suportes. Olha só como a gente está interagindo. A gente tocou uma vez, a outra rompeu, deixou sombra aqui só e voltou rapidamente o corpo do candle, já fechou acima desse suporte aqui, essa nema aqui do diário, nessa nema azul. E a gente voltou agora, nesse momento, hoje ainda, para interagir mais uma vez. Dessa vez a gente segurou também mais uma vez. Fez um fundo duplo aqui nessa nema azul do diário. Vamos ver, enquanto se mantiver aqui, é positivo. Se a gente perder essa nema aqui, é muito provável que a gente venha buscar suporte com essa nema rosa, que também está praticamente posicionada igual nessa última nema aqui da cor roxa, né, do gráfico de 1 hora do Bitcoin, que também ainda está dando venda. Então o Bitcoin dando venda aqui 1 hora, enquanto a gente vai trabalhando aqui abaixo dos 83.328, né, que é essa nema central aqui, essas duas nemas centrais, a maior probabilidade é que o preço siga a movimentação de baixa. Então ele pode buscar também interação aqui mais uma vez, se ele não romper essa zona, uma probabilidade que ele busque interação mais uma vez aqui com essa nema azul, e se romper a gente já sabe que tem uma probabilidade muito grande do preço ir corrigindo mais e chegar aqui a buscar suporte no 78.951, e daí a gente vai observar como vai ser essa interação. Se romper, a gente tem outros suportes aqui no diário importantes para a gente estar atento também, né? Então, outros suportes muito importantes. Eu sempre estou repetindo que essa zona aqui do 71.171 é a zona que eu estou mais de olho, é o suporte mais importante para o gráfico diário. Então, sigo aí acreditando que em algum momento o preço vai buscar interação com essa zona e vai ser a zona, na minha visão, muito decisiva para a gente ver se a gente vai ver uma correção maior, buscar valores mais abaixo, como até 50 mil dólares, 52 mil dólares, essa zona aqui embaixo, essas últimas nemas, ou se daqui a gente pode retornar para uma movimentação de alta e reverter, sair dessa movimentação baixista aqui em tempos gráficos maiores, como o gráfico diário. Então, atenção aí, eu estou aguardando para ver que dia vai chegar, as notícias, claro, que podem empurrar e movimentar o mercado. Então, vamos aguardar a quarta-feira até lá, a gente vai estar acompanhando as notícias, eu vou trazendo análise até lá, e quarta-feira vamos ver se a gente consegue acompanhar até ao vivo, quem sabe, ou então à noite eu trago aí uma análise para mostrar como é que o mercado reagiu, qual foi o feedback, né, o que é que ele trouxe aí de interessante para o mercado nessa declaração dele aí. Vamos falar agora um pouco da análise de sentimento também, análise de sentimento no curtíssimo prazo. Como sempre, vamos iniciar falando aqui pelo TRDR. O preço vem corrigindo, a gente estava vendo o Open Interest estava subindo, né, que é o número de contratos, e estava mostrando interesse na movimentação de baixa, até chegou esse ponto aqui, nos 84 mil dólares, o Open Interest começou a cair também junto com o preço fez essa leve recuperação aqui,
mas o Open Interest não demonstrou até agora nenhum interesse por essa movimentação, por esse mini pullback que a gente teve aqui, tá correndo aí meio que para baixo lateral. E tivemos sim como uma captaçãozinha de liquidez aqui, nada muito gigante como a gente já viu em outros momentos. Eu acredito que a gente, para ver um respiro maior dessa correção, a gente vai precisar ver uma captação de liquidez grande, assim, vendas de 1 bilhão, captação de liquidez de posição de long também grandes ali, seus 25 a 30, 50 milhões nessa faixa de preço, de quantidade, né? Então vamos aguardar aí uma maior captação de liquidez, porque ainda a gente está vendo o ratio subir muito, né? Esse ratio indica que tem muitas posições de long entrando no mercado nesse exato momento. Então, à medida que o preço vem corrigindo, as pessoas estão acreditando que já acharam um fundo, então estão entrando em posições de long. E isso faz com que gere zonas de liquidez, eu vou sempre repetir isso. Quando o ratio está alto, com o preço corrigindo, isso gera perigo, porque gera zona de liquidez abaixo, podendo fazer com que as sardinhas fiquem tentadas a corrigir ainda mais o preço para fazer o quê? Captar a liquidez, ou seja, estopar e liquidar essas pessoas que estão entrando aqui agora em posição de long. Se você está em long aí agora, fique ligado, porque as baleias estão sabendo disso também. Tem você e mais um bocado de gente em long. Então fique atento que você pode estar dando liquidez para o mercado, caso o preço continue corrigindo. Muita atenção. O CVD, que está aí já em mínimas históricas, segue corrigindo, muita venda do Bitcoin acontecendo, porém, né, não está sendo ainda o suficiente, até porque a gente está vendo um cenário da macroeconomia, cada vez mais investidores e traders saindo do criptomercado porque estão tendo aversão ao risco, e lembrando mais uma vez que o criptomercado ainda são ativos de risco, o Bitcoin também é um ativo de risco, as altcoins ainda mais, então o mercado está tendo agora aversão a ativos de risco, estão saindo dos ativos de risco, saindo do criptomercado, justamente pela incerteza de uma estagflação ou uma recessão lá nos Estados Unidos ou, quem sabe, até no mundo. Então, muita atenção, um momento delicado, um momento de a gente ter uma boa estratégia e ter cautela, né? Não estar 100% apostado em nada, porque realmente pode ser surpreendido. Então vamos ficar atento aí, galera. A gente pode ver correções mais profundas assim, aqui para análise de sentimento, principalmente, a gente está vendo isso. Aqui pelo order book, né, o CoinEnc, a gente está vendo um mundo aberto, né? Antes a gente viu como é que o preço estava trabalhando, né? Muitas instituições se posicionando, colocando grandes ordens, tentando evitar que o preço fosse para direções indesejadas. Porém, nesse exato momento agora, a gente está vendo um campo aberto aí, né? Desde esses dias todos, as baleias meio que se retiraram, estão deixando o campo livre aí. Eu acredito que elas vão meio que esperar essa quarta-feira aí para ver como é que elas vão colocar né? Realmente está tá difícil a gente ver isso aqui, está regulado aqui até 300 bitcoins, então a gente não está vendo, se não estão vendo plotado em amarelo 300 bitcoins, é porque não tem zonas aí com 300 bitcoins em nenhuma dessas zonas aí. E realmente o campo aberto para cima e para baixo, caso o preço queira ser manipulado, empurrado para cima ou para baixo, aí o caminho está livre. Então vamos ter atenção, galera. Realmente, se o preço quiser corrigir, a gente sabe que tem liquidez mais abaixo aí para as posições de long que a gente viu entrando, elas podem ser estopadas e liquidadas, e não tem muita ordem para segurar essa movimentação de preço caso ela venha acontecer. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, se acrescentou de alguma forma, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui também, se você quer que eu analise algum altcoin específico, algum altcoin que você está aí com a mão pesada e quer que eu dê uma olhada para você, manda aí seu comentário que no próximo vídeo eu considero escolher algumas altcoins para a gente analisar aqui. É isso aí, galera. Manda esse vídeo para quem você acredita também que vai acrescentar. Até o próximo vídeo. Sou Genaro Ramos e um abraço.